Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado diretamente à concorrência. Nós não falamos sobre ele na aula de concorrência porque ele foi introduzido na versão 5 do Java, o Future, mas ele só foi melhorado na versão 8. E o que nós vamos falar é dessa nova versão que nós temos no Java 8, que é o Callable Future. O que é esse Future, essa interface Future e esse Callable Future? Ah, certos momentos, quando você estiver desenvolvendo, vai existir alguns métodos onde eles vão precisar de um certo tempo de processamento. Isso acontece muito quando você está trabalhando utilizando um sistema de terceiros, o que nós chamamos de APIs ou APIs, onde você faz uma requisição externa do seu software e recebe um resultado. Existem dois tipos de processamento. Você pode fazer o processamento síncrono e o processamento assíncrono. O que é o processamento síncrono? Imagina que você está fazendo processamento, aqui síncrono, você tem um método que demora 10 segundos para responder, e aqui embaixo você dá uma resposta para o cliente. O que é o processamento síncrono? Enquanto você não tiver o retorno desse método, o cliente não vai ver a resposta. O que é um processamento assíncrono? Você tem esse mesmo método, onde você vai fazer ele em uma thread separada, e em seguida você vai exibir a mensagem para o cliente, ou você vai esperar essa mensagem do cliente vir aqui do processamento desse método. Então, nós temos dois tipos de processamento, o síncrono e o assíncrono. Se você só criar uma thread, que nem nós já vimos aqui, você está trabalhando com paralelismo, você está executando duas coisas ao mesmo tempo. O problema é que você não vai ter aquele resultado em mãos. Então, às vezes, você precisa de um resultado depois que aquele processamento for feito. E para isso, é que eles implementaram no Java 5 o Future. Então, o Future é diferente do Schedule Thread Pool. Lembra que o Schedule Thread Pool ele vai agendar uma tarefa para ser executada em uma determinada quantidade de tempo. Então, você pode falar que quer executar, que, por exemplo, nós executamos esse beeper a cada 5 segundos. O que o Future é que você vai pedir para uma determinada tarefa ser executada e você vai continuar o processamento que você estava fazendo e vai ter um resultado futuramente daquele processamento. Com isso, o seu cliente não vai ficar parado. Então imagine, se por exemplo você vai fazer uma consulta e essa consulta leva 30 segundos. Imagina se o cliente ficar com a tela 30 segundos parado. No mínimo ele vai dar um soco no monitor ou provavelmente vai arrumar outra pessoa que pode fazer um sistema melhor. Então, como o mundo hoje está pedindo computação, desenvolvimento assíncrono, nós vamos falar sobre o Completable Future, para ver se ajuda um pouquinho aí. Vamos criar então um novo pacote zzm, botão direito, new, package, zzm, completable future. Vamos criar aqui um pacote chamado teste. E vamos criar aqui uma classe chamada future test. Yes. Vou explicar para vocês aqui mais ou menos como funciona o future. Primeiro, vamos criar um private. Vamos remover aqui. Static, porque nós vamos criar um método estático para executar esse cara. Executor service. Executor service. Vamos criar aqui um pool de threads fixado, com os valores fixados de 2 threads. Pode até ser uma, na verdade. E vamos criar aqui psvm. E vamos imaginar o seguinte. Você está fazendo um processamento. E esse processamento ele vai levar um tempo para ser executado. Esse tempo para ser executado você não tem controle sobre ele. A única coisa que você tem controle é se esse cara vai retornar um valor ou não. Então, por exemplo, vamos criar aqui um future. Primeiro, nós chamamos esse future e nós vamos dizer o tipo aqui do resultado que nós vamos esperar para esse future. Vamos colocar um double future e vamos chamar aqui executor service .submit. E na maioria das vezes você vai passar um callable para executar essa tarefa. Vamos fazer da forma antiga, depois nós fazemos utilizando Java 8. Então nós temos o new callable aqui
E o que nós queremos é retornar. Imagina que nós fazemos um processamento demorado e retornou 2D. Como é que nós vamos simular esse processamento demorado? Vamos colocar aqui time unit, seconds, sleep. E nós vamos colocar aqui 2. Ou seja, ele vai dormir por 2 segundos. É como se ele estivesse fazendo um processamento e levou 2 segundos para fazer esse processamento e vai retornar o 2000D, que é o valor 2000 double. Em seguida, nós vamos fazer um método aqui, public static void. Vamos chamar ele de enrolando. Vamos criar um long soma, recebe 0. E vamos fazer um for i até, sei lá, 100, 1, 2, 3. Vou colocar aqui 1 milhão. Fica melhor de ver. E vamos fazer soma mais igual a i. Uma coisa bem boba. E no final nós vamos imprimir essa soma. Imagina que essa soma aqui é algo que o seu cliente estaria fazendo enquanto esse processamento aqui não é executado. Vamos colocar aqui soma, salt, na verdade não pode, vamos colocar aqui enrolando. E vamos executar, para nós vermos, Ctrl Shift F10. Legal, nós temos aqui a soma, mas você pode ver que o nosso sistema ainda está rodando. Por quê? Porque nós estamos utilizando o Executor Service e nós não demos o shutdown. Então nós temos enrolando e já vamos fazer logo fazendo o sistema completo, que é pegando esse resultado aqui. Vamos colocar, em vez de criar o try-catch, vamos deixar o IntelliJ criar para a gente, porque são, se não me engano, 3 exceções que nós precisamos usar no catch quando nós estamos trabalhando com Executor, com Future. Então, por exemplo, para pegar o resultado, nós temos que chamar future.get, e você pode ver que ele tem um método sobrecarregado. Esse timeout, onde você passa um valor e a unidade, e esse get aqui, que ele não recebe nenhum tipo de argumento. Qual a diferença? Nesse primeiro aqui, se você não tiver o retorno nesse tempo que você definiu, ele vai lançar uma exceção. Nesse outro aqui, ele vai bloquear o sistema enquanto você não obtém aquele resultado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero esperar 1 segundo. Eu coloquei aqui 2. E vamos ver o resultado. Em time unit seconds. Legal, e agora nós vamos surround with try catch. Tá vendo? São 3 exceções. E vamos dar um collapse blocks. Pronto, assim fica um pouco melhor. E vamos imprimir aqui, vamos adicionar uma variável aqui, introduce local variable. Resultado. Salt resultado. E vamos finalizar depois que obter aquele resultado. Vamos colocar aqui um finally. Executor service dot shutdown. Por quê? Porque se lançar a exceção, mesmo assim o finally vai ser executado. Esse cara aqui ele pode ser private. Assumir esse warning. Legal, Ctrl Shift F10. Nós temos aqui então o nosso resultado da soma, né, aquele processamento que nós continuamos fazendo independente do processamento que está sendo feito aqui no Future. E nós temos uma exceção, por quê? Porque nós falamos, olha, espera 1 segundo, se você não tiver esse resultado, você lança um timeout exception, isso é o valor, é o padrão dele. Agora, se nós aumentarmos esse cara para 3, Ctrl Shift F10, nós podemos ver aqui que ele ainda está esperando, ele obteve o resultado e em seguida ele finalizou. O que esse Future está fazendo para a gente? Você pode ver que nós estamos mandando algo ser processado. Imagine então que você está fazendo uma conexão numa API remota, num sistema remoto. Enquanto isso, você continua fazendo as coisas que seu sistema tem que fazer. Em seguida, você tenta novamente pegar esse resultado. E quando você pega esse resultado, você pode continuar a fazer o que o seu sistema deveria estar fazendo. Qual é a diferença entre você trabalhar com o Future, aqui você executando esse Future, e você trabalhar de forma concorrente, que nem nós estávamos fazendo com strings paralelos? Bom, quando você está trabalhando com strings paralelos, você está executando 2 tarefas em processadores diferentes, em cores diferentes.
Ou seja, você tem o core 1 e o core 2 executando duas tarefas diferentes paralelamente. Quando você está utilizando o future, você está utilizando aqui um núcleo, mas você está fazendo o seu núcleo, seu core, seu processamento, ficar sempre ocupado. Então, o que acontece se nós não tivéssemos um future aqui? Se nós estivéssemos fazendo isso diretamente, o que acontece é, o nosso sistema ia abrir uma outra thread e falar, olha, eu preciso desse valor. Enquanto você não tiver esse valor, a sua thread que chamou, ela ia ficar parada. E você tem uma thread parada ociosa, você está desperdiçando performance. É por isso que o filter ele é bem interessante, porque ele vai executar de forma assíncrona, ou seja, você vai estar executando aquela tarefa enquanto em uma outra thread, mantendo seu processamento executado, e ele vai te retornar um valor no futuro. Existe uma outra forma, por exemplo, se nós colocarmos um get aqui, vai ter que retirar o timeout exception, Ctrl Shift F10, ele vai ficar bloqueado enquanto não tiver o resultado. Ou seja, ele não vai imprimir esse valor, o código não vai ter continuação enquanto esse resultado não for obtido. Ou se você quiser esperar, você pode utilizar aqui o future.isDone. Então ele retorna true ou falso se esse cara já tiver sido completado. Então enquanto ele não for, você poderia fazer isso aqui. É uma outra forma também, mas é meio que redundante. Ctrl Shift F10. Então, quando ele termina, esse isDone é para falso. E se for falso, você sai desse while. Então, nesse momento aqui, nós estamos fazendo o nosso código ficar síncrono novamente. Por quê? Porque ele vai ficar esperando o resultado desse future. Então, é muito importante que vocês entendam a diferença entre future, você executar algo assíncrono, e você executar algo síncrono. Então lembre-se, assíncrono é quando você manda executar uma outra thread e você continua com a thread que chamou em execução, mantendo ela ocupada, enquanto o código está sendo utilizado em outra thread, está sendo processado em outra thread, sem afetar a thread principal, sem fazer ela ficar em estado de waiting. Se você quiser trocar aqui para Lambda, você pode fazer isso e o código fica um pouquinho mais bonitinho. Então, esse filter, como vocês podem ver aqui, ele foi introduzido na versão 1.5 do Java, mas ele tem algumas limitações. Ele não é tão poderoso quanto o Completable Filter que nós vamos falar na próxima aula. Mas por enquanto, essa aula foi só uma introdução para exemplificar para vocês a diferença entre programação síncrona e programação assíncrona. Então, na próxima aula nós vamos voltar a esse assunto. Vejo vocês lá. Até mais.